boa noite. Fraude no imposto de renda. Operação realizada pela Polícia Federal e Receita Federal prende 2 pessoas que falsificavam dados para declarar impostos. Tráfico internacional. Polícia Civil prende quadrilha em Belo Horizonte que abastecia traficantes da região. Mais barato? A partir de junho, a bandeira verde volta a vigorar nas contas de luz. Malas prontas. Hoje você vai viajar para o Alto Paranaíba para conhecer um castelo. Esses são os destaques de hoje do Jornal Band Minas, que começa agora. A gente começa essa edição mostrando que a Polícia Civil prendeu uma quadrilha especializada em tráfico internacional de drogas. Foram apreendidos 1.500 quilos de maconha que abasteciam o aglomerado da Serra e outras regiões de Belo Horizonte. A quantidade de drogas impressiona. Depois de 8 meses de investigações, a Polícia Civil de Minas Gerais apreendeu quase 1,5 toneladas de maconha. A droga vinha do Paraguai e entrava no Brasil pelo Mato Grosso do Sul, depois passava pelo Triângulo Mineiro até chegar a Belo Horizonte. A organização criminosa tinha como objetivo evitar o estado de São Paulo, tendo em vista um número grande de postos de fiscalização que existe naquele estado. O material era trazido neste caminhão boiadeiro. A droga ficava escondida num fundo falso do caminhão, como mostra este vídeo, divulgado pela polícia. De acordo com as investigações, a cada 2 ou 3 meses, uma carga dessas chegava à capital mineira. Além do caminhão, os criminosos também utilizavam este carro de passeio, que vinha sempre à frente, fazendo uma espécie de escolta de todo o trajeto. O bando foi interceptado em Frutal, mas o objetivo era chegar na capital mineira e distribuir a droga no aglomerado da Serra e no bairro São Francisco. Quem compra normalmente essa grande quantidade de substâncias entorpecentes também vende essa substância entorpecente no atacado. Então, Betinho e Peixinho, que são líderes de gangues localizadas no aglomerado da Serra e no bairro São Francisco, eles distribuiriam especificamente para esses aglomerados e também para outros aglomerados da capital e região metropolitana que também serão identificados ao longo das investigações. 6 pessoas foram presas e apresentadas pela polícia. Vander de Oliveira e Robert Moraes são suspeitos de encabeçarem o grupo. Eles comandariam o tráfico internacional de dentro do presídio de São Joaquim de Bicas. Já Paulo César, de 28 anos, estava dirigindo o caminhão no momento da ação policial. Eu sei que não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver? Como assim? Outras 2 pessoas suspeitas de fazerem o contato entre os presos e o restante do grupo já foram identificadas e devem ser presas nos próximos dias. E hoje de manhã, uma operação da Polícia Federal em conjunto com a Receita Federal prendeu 2 pessoas suspeitas de falsificarem declarações do imposto de renda. O golpe era aplicado desde 2011 e o prejuízo pode chegar a 12 milhões de reais aos cofres públicos. O esquema descoberto pela Receita Federal era feito através do envio de declarações de imposto de renda retido na fonte fraudulentas, realizadas por contadores de construtoras sediadas em Belo Horizonte. Elas tinham uma procuração eletrônica das construtoras. Elas faziam uma declaração chamada Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte, em que eles informavam falsos vínculos empregatícios, ou seja, eles incluíam como empregados dessas construtoras pessoas que, na verdade, não eram e declaravam rendimentos e imposto de renda retido na fonte. Logo depois, eles faziam declarações do imposto de renda das pessoas físicas e obtinham as respectivas restituições. E, por fim, esses contadores, eles faziam uma declaração chamada DCTF, em que era uma confissão de dívida e que, então, fechava esse círculo. Então, era como se a consultora realmente devesse esse valor. O que chamou a atenção na fraude é que os criminosos inseriam familiares e amigos no esquema, que funcionava da seguinte forma. O contador de confiança da construtora emitia a declaração do imposto de renda retido na fonte, a DIRF, fraudulenta, utilizando de CNPJs de construtoras. Em seguida, eram apresentadas declarações de ajuste anual de imposto de renda da pessoa física com dados de funcionários fictícios das construtoras, requerendo a restituição dos valores. As declarações de imposto de renda com informações fraudulentas eram enviadas à Receita pelos contadores.
e a restituição resgatada pelos fraudadores, que no caso são os contadores e uma chefe de recursos humanos. Segundo a investigação, apesar do dinheiro da restituição cair na conta dos contribuintes, os criminosos tinham procurações para movimentarem as contas, ou seja, retirarem o dinheiro. Parece pelas oitivas da Polícia Federal que alguns não recebiam nada, outros recebiam parte. O importante é que essas duas pessoas envolvidas, dois autores principais, eles tinham procurações. Então, as restituições eram pagas em contas cujos titulares eram os supostos beneficiários, mas quem movimentava as contas eram exatamente esse contador e essa chefe de recursos humanos. De acordo com as investigações, cerca de 300 declarações de imposto de renda de pessoa física foram apresentadas de forma indevida, representando um prejuízo de 12 milhões de reais aos cofres públicos. A operação deflagrada hoje cumpriu 4 mandados de busca e apreensão, 2 prisões temporárias e 13 conduções coercitivas em Belo Horizonte e região metropolitana, além das cidades de Itabira e Pirapora. Documentos, computadores e 2 armas foram apreendidas. Foram encontrados computadores, foram encontrados documentos dos veículos e documentos dos imóveis e principalmente a prova material das declarações, e dentro dos computadores esperamos o IP de onde saíram essas declarações que foram transmitidas fraudulentamente. As construtoras envolvidas na fraude não tiveram os nomes divulgados, porque, segundo a polícia, elas até o momento não têm envolvimento na fraude. Porém, uma delas está sendo investigada na Operação Lava Jato por superfaturamento em obras. Uma das empresas já tinha sido objeto de busca. Nós não podemos afirmar que ela tem culpabilidade porque as investigações estão no início. A princípio, a empresa não tem vínculo com a fraude, mas ela já tinha sido feita busca em que se analisa planilhas de obras que ela teria feito. Como essa parte está afeta a outra unidade da federação, sujeita ainda à perícia, nós não podemos afirmar se ela tem envolvimento ou não. Os envolvidos na fraude responderão por formação de quadrilha, crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica e falsificação de documentos. E em Alfenas, no sul de Minas, a Polícia Civil incinerou mais de meia tonelada de maconha. A droga estava em um sítio, escondida em tonéis, e foi apreendida no início do mês durante uma operação da Polícia Civil. Os tabletes estavam avaliados em mais de R$1 milhão e foram queimados na caldeira de uma empresa em Paraguaçu, conforme determinação judicial. E veja a seguir a diferença entre o seguro e a proteção veicular. Os serviços oferecidos são distintos e tem que pesquisar muito antes de decidir qual apólice você vai contratar. E ainda, você vai conhecer um castelo aqui em Minas Gerais. Você sabe onde ele fica? É o refúgio de várias personalidades em busca de saúde e tratamentos de beleza. A gente te conta que castelo é esse depois do intervalo. 4 ambulâncias do SAMU foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal na BR-365, no Triângulo Mineiro. Elas estavam trafegando completamente irregulares. As ambulâncias vinham de Ituiutaba para Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e não portavam a documentação necessária. A gente realizava um comando ali em frente à nossa unidade operacional, né, na saída para Ituiutaba. Chamou atenção um comboio de veículos, né, com a caracterização do SAMU. E o que mais chamou atenção foi a falta da placa de identificação, que é obrigatório. Então, esses veículos foram abordados e os motoristas só portavam a nota fiscal de compra do veículo. A gente fez uma pesquisa mais minuciosa, verificou-se que esses veículos não foram feitos o registro junto ao órgão competente. Todo veículo que é apreendido e trazido aqui para o pátio da Polícia Rodoviária Federal tem os custos a serem bancados pelo proprietário. Com elas, não vai ser diferente. Caso o consórcio responsável pelas ambulâncias conseguisse retirar os veículos no mesmo dia da apreensão, as despesas já passariam dos R$ 2.300. Mas todo veículo que chega aqui só sai se estiver 100% regularizado. E até que as ambulâncias sejam emplacadas e consigam o licenciamento, por exemplo, vai levar alguns dias. E a conta com o aluguel do pátio só vai aumentando. Agora o veículo vai ficar retido no nosso pátio até que seja feito o registro, a emissão do documento e, consequentemente, o emplacamento
dos veículos. O convênio para a implantação do SAMU Triângulo Norte foi celebrado em dezembro de 2015. As ambulâncias estão equipadas e as centrais totalmente prontas. O que falta, segundo o consórcio, são recursos financeiros para colocar o SAMU em prática. Nós tentamos entrar em contato com Rodrigo Alvim, secretário executivo do SISTRE, que é o consórcio responsável pelo SAMU. Tentamos contato também com o prefeito de Monte Alegre de Minas, Último Bittencourt, atual presidente do consórcio. Mas até agora não tivemos resposta de nenhum dos dois. E você sabe a diferença entre seguro e proteção veicular? Pois é, existem muitas dúvidas na hora de escolher uma apólice, mas tem serviços para todos os bolsos. Quando contratou uma proteção para o carro, Carlos Eduardo não imaginou que quando precisasse usar teria tantos problemas. Eu sofri um acidente e após o acidente solicitei o reboque, de cara já começou um problema. O reboque não foi, eu tive que pagar do próprio bolso para poder rebocar o carro por parte do Detran. E aí eu pedi a proteção veicular para poder buscar o carro no outro dia, que eles falaram que só tinha reboque no dia seguinte. Aí levaram para minha casa, mandaram para o pátio deles. Desde então se passaram 2 anos. O motorista sem carro para trabalhar. E o problema foi parar na justiça. Tem 2 anos que eu estou tentando pegar o meu carro e nunca que fica pronto. Eu fui lá para buscar o carro, eles falaram para eu ir buscar o carro. Quando eu fui buscar o carro estava cheio de problema, faltando vários itens auxiliares, ABS que tiraram, quilometragem que voltaram porque andaram com o carro. Eu levei multa, chegou multa na minha casa porque o pessoal da proteção veicular estava andando com o carro. Muita gente não sabe bem como funciona, mas existe uma diferença entre contratar uma proteção veicular e um seguro. O que muda, na verdade, é o lastro financeiro. As seguradoras, por exemplo, elas são altamente reguladas pelo Estado brasileiro, e nos países sempre funciona assim. Ela tem normalmente um lastro, um capital muito grande. Para operar Brasil, por exemplo, é preciso em torno de uns 20 milhões de reais no mínimo de capital social. Então, isso dá lastro financeiro a elas. Já a associação, falta regulamentação no Brasil. Elas funcionam, a gente sabe, tem várias que operam no Brasil, algumas operam inclusive no Brasil inteiro. Dão proteção aos seus associados, mas falta, na verdade, uma regulamentação e falta uma fiscalização do Estado em cima dessas empresas. Algumas dicas simples podem ajudar na hora de escolher entre o seguro de automóvel oferecido pelas seguradoras e proteção veicular oferecido pelas associações. Em termos de seguradoras, existe o site da SUSEP, susep.gov.br. Lá você pode verificar se a seguradora está autorizada a operar em automóveis, qual é a situação financeira dela, então várias coisas. No caso da associação, o ideal é você procurar uma associação de preferência local, e que tenha conhecimento. Então, ir, por exemplo, no caso da associação, ir nos órgãos de defesa do consumidor, procurar em sites tipo Reclame Aqui, e no próprio site da associação. Não todas têm, e verificar qual é a situação dela, para você ter uma condição melhor de avaliar isso. Segundo o especialista, independente da escolha por seguradora ou associação, além de proteger o veículo, as pessoas devem sempre se preocupar em contratar uma cobertura para danos a terceiros. Você, se bater o seu carro de 30, 40, 50, você vai perder 30, 40, 50. Mas se você bater num carro de 200 mil reais, você vai perder 200 mil reais e mais o seu carro. Porque ou a seguradora, ou o segurado, ou a pessoa que você colidiu vai processar você e normalmente ela ganha. Então, o que a gente chama atenção? Proteção, o seu carro é ótimo, mas principalmente em função do valor, é importante você ter uma cobertura de terceiros. Carlos Eduardo aprendeu a lição e vai pesquisar melhor antes de contratar a proteção veicular para o carro novo. É uma experiência que eu tive, não muito boa, e agora é só com recomendações de amigos, ou então uma seguradora no mercado que todo mundo já conhece, que já está aí bastante tempo, porque eu fui imaturo demais, né? Dicas e esclarecimentos importantes, hein? E você vai conhecer agora um castelo construído na década de 40 aqui no estado e que ganhou fama internacional. Ele fica em Araxá, na região do Alto Paranaíba. Hoje ele é um grande hotel que foi construído na década de 40 e ganhou fama internacional, e a gente vai para lá com o quadro Malas Prontas.
Parece que estamos em alguma cidade europeia. Apesar do sol, as temperaturas são amenas, é outono. Um castelo, parece aqueles que a gente vê só em filmes, não é mesmo? O teto, feito de vidros coloridos e transparentes, dá um charme ao ambiente e nos remete a ares parisienses. Algo encantador, muito além do que eu imaginava mesmo. Mas a cidade é brasileira, Araxá, no Alto Paranaíba. E o castelo, na verdade, é o grande hotel que ganhou fama internacional. O hotel, construído na década de 40, tem uma área equivalente a cerca de 5 campos de futebol. Muita beleza e luxo. A própria estrutura do hotel, né, o formato dele que lembra um castelo. Então, você, quando vem para o grande hotel, você pensa que você está em algum lugar da Europa. As janelas de cristais, os lustres luxuosos e imensos salões decorados com móveis de época deixam o lugar ainda mais charmoso. A energia é muito forte, isso aí leva seus pensamentos longe. O Hotel da Terra de Dona Beija foi tombado como patrimônio histórico e tem suítes como esta, que hospedou personalidades importantes e presidentes do país. Corredores nos levam para o outro lado do hotel, onde estão as termas de Araxá, procuradas por muita gente de todo o mundo em busca do poder medicinal das águas daqui. Ou pelo menos para dores articulares, uma opção de coisas, foi muito bom. São banhos de todos os tipos em piscinas aquecidas com águas radioativas, que ajudam na circulação e aceleram o metabolismo, ou em águas sulfurosas, que agem como anti-inflamatório. Um dos banhos mais famosos é o de lama, uma mistura de argila com água sulfurosa, que, segundo estudiosos, tem poderes milagrosos. É uma sensação gostosa, traz um relaxamento pra gente. O bom da lama também é que ela ajuda um pouco nas dores. O hotel oferece também tratamentos de estética, de relaxamento, segredos de saúde milenares e massagens revigorantes. Nós temos a massagem relaxante, temos o shiatsu, que é uma técnica japonesa, temos a massagem ayurvédica, que é uma técnica indiana. Uma construção com inspiração no estilo neoclássico, um castelo em pleno cerrado, imponente, deslumbrante. Vale a pena conhecer. E depois do intervalo, você vai ver que a conta de luz vai deixar a tarifa vermelha, né? Mas não dá para gastar mais energia não, viu? Daqui a pouco você entende por quê. E ainda, você já imaginou visitar uma fazenda no meio de um shopping? É isso mesmo. Se você quiser cultivar hortaliças orgânicas e não tem espaço para isso, vai encontrar o local ideal aqui em BH. Você vai ver depois do intervalo. Uma boa notícia agora para o bolso. A partir desta quinta-feira, a bandeira verde volta na luz, na conta de luz, e com isso, a tarifa extra para períodos de seca deixará de ser cobrada. Mas não dá para descuidar da energia, não. Tudo aqui depende da energia elétrica para funcionar. São 10 máquinas de lavar e vários ferros de passar roupa. A conta supera R$ 2.000 por mês. Cerca de R$ 114 são de bandeira vermelha. Se eu juntar até o final do ano, praticamente é um funcionário que eu deixo de pagar por mês. Nesta república, onde moram 5 estudantes, a conta de energia chega a R$ 250 por mês. Se tirar a bandeira vermelha, ela fica R$ 50 mais barata. Cada um já reduzindo R$ 10 o valor da conta já é uma ajuda enorme. A previsão era de que a bandeira tarifária vermelha continuasse até o fim do período seco, em novembro. As chuvas melhoraram o nível dos reservatórios. A suspensão da cobrança foi antecipada para o próximo mês, o que significa que não haverá mais cobrança extra para o consumidor. As bandeiras amarela e vermelha são acionadas toda vez que o nível dos reservatórios das hidrelétricas cai e as termoelétricas, que têm custo mais alto, são ligadas. A conta de luz fica mais cara, entre R$ 2,00 e R$ 3,50 a cada 100 kWh consumidos.
Mas o fim dessa taxa extra não é sinal verde para baixar a guarda na economia de eletricidade. Não é motivo para você deixar de economizar, né? Porque no frio as pessoas tomam banhos mais longos, mais uso de chuveiro elétrico. Em alguns lugares do país tem até gasto com aquecimento de residências, então a gente tem que estar sempre de olho no consumo. Elton continua tomando medidas para economizar. Esse espaço permite que as roupas sequem ao ar livre. Secadoras só no período de chuva. O consumo cai quase pela metade. Nós temos que continuar economizando e fazendo a nossa parte. Vale a pena e muito. As redes sociais já são consideradas algo frequente das nossas vidas e mais do que mostrar o dia a dia de quem utiliza, elas têm o poder de ajudar a movimentar a economia. Quem vai falar do assunto é Inácia Soares. Ainda vejo empresários com medo das mídias sociais e outros que não dão a menor bola para elas. Seja qual for o seu negócio, as mídias sociais podem ajudar bastante na sua comunicação com o mercado. Mídias como Facebook, Instagram ou YouTube são realmente acessíveis a qualquer empresa. Você não paga nada para participar. Já para ser anunciante do Google, você precisa ter um site bem montado e sempre atualizado ou o buscador não te enxergará. Se suas pretensões não são grandes, se você quer apenas postar fotos ou vídeos simples para ser conhecido por algumas dezenas de pessoas, as mídias gratuitas estão de bom tamanho. Agora, se você tem um perfil definido de consumidor a atingir com seus posts e quer alcançar mais pessoas do que aquelas que estão ali na sua lista de amigos, muito mais, tipo centenas, milhares, então terá que pagar. Seu investimento pode começar com R$ 9,00, por exemplo, para aumentar a visibilidade de um simples post pode chegar a valores infinitos. Seja qual for o seu objetivo, é bom você saber que, uma vez nas mídias sociais, mantenha sua página sempre atualizada. Publicar uma vez por mês ou por semana transmite a seguinte mensagem ao visitante: essa empresa está devagar, quase parando. Deve ter coisa melhor no mercado. E aí, ele muda de página. A mesma dica vale para o site. Ter um site básico é elementar. Se você quer ser enxergado pelos consumidores, precisará sair do básico e fazer escolhas profissionais. Caso contrário, seu melhor saldo será a sorte. E quem conta só com ela, deixa o lucro escapar. Você já imaginou uma fazenda bem no meio de Belo Horizonte? Isso já é realidade em um shopping aqui da capital. É o projeto Fazenda Urbana, que cultiva hortaliças sem agrotóxicos no meio da cidade de uma maneira sustentável. Em meio às construções de uma cidade grande, Flávia trouxe a mãe para conhecer uma fazenda urbana. Eu sou criada em fazenda, em sítio, assim, desde que eu tinha 2 anos de idade, e é muito legal ver isso se reproduzindo na cidade. Essa mistura até então inimaginável da praticidade da vida urbana com o cultivo de hortaliças se tornou possível há 2 semanas. É um complexo onde une a produção de um alimento muito saudável com a possibilidade de experiência das pessoas. É a reconexão da população com a origem de um alimento saudável. Essa é a primeira fazenda urbana da América Latina. O espaço tem 3.000 metros quadrados e a estufa, capacidade para produzir 50 pés de mini alfaces por mês. Ela é uma estufa isolada, fechada, todos os visitantes têm de passar por um processo de higienização e todos esses fatores eles são lidos por alguns sensores que transmitem esses dados para o computador, que manda algumas ordens para a própria estufa e controlando, como por exemplo a temperatura, a luminosidade, o pH e assim por diante. A produção de hortaliças sem agrotóxicos está aliada a um sistema de cultivo em consórcio com a criação de peixes. Mas você deve estar se perguntando como isso é possível. O Pedro vai explicar. A gente alimenta os peixes com uma ração especial nos reservatórios próprios. A água onde esses peixes fazem todas as suas excreções, ela passa por uma sequência de filtros que transforma essa toxina em alimentos para as plantas. E aí essa água vem para dentro da estufa e irriga a planta direto por sua raiz. Então ela recebe os nutrientes de forma balanceada e orgânica. E toda a produção é vendida aqui mesmo. Além da estufa, o espaço ainda tem uma loja para a venda dos produtos cultivados e de produtores locais, uma área de convivência e, em breve, um restaurante. Tem um dado que diz que 75% de tudo que é produzido é desperdiçado. Isso para a gente é inadmissível. Com a produção no centro da cidade,
esse número ele cai para baixo de 3%. Então a gente entrega o produto muito mais fresco e sem desperdício para o consumidor. Mini alfaces, manjericão e acelga, tudo fresquinho. E hoje em dia a gente precisa de produtos orgânicos mesmo, né? Para poder viver com mais saúde. Eu acho que isso é do futuro mesmo, né? A gente vai ter que ir por essa opção. Tá aí uma excelente dica de cultura, lazer e aprendizado para toda a família. O Jornal Band Minas fica por aqui. Você segue com o Jornal da Band. Uma excelente noite. Até amanhã.